Saudações. Olá, meus amigos, minhas amigas. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, podendo levar sempre esclarecimentos, fazendo com que vocês consigam pensar por si mesmos, sem depender de conceitos de outrem, ok? Lembrando, cliquem no sininho preto para receber a informação de quando posto vídeo. Deem um positivo que não dói o dedo, né? Agradeço. Inscrevam-se no canal. A você que está chegando agora, um abraço. Seja bem-vindo. E muito mais importante ainda é que vocês compartilhem os vídeos. Lembrando que se você não entende o que eu digo, guarde para você, ok? Isso é só para quem já está no processo de abertura. Os meus ensinamentos é para quem já está no processo de expansão da consciência, ok? Então, antes de falar besteira, melhor calar-se, ok? Hoje nós vamos falar sobre a Constituição brasileira e os nossos direitos. E que vocês, em geral, não tomam conhecimento, não têm conhecimento de exigir os vossos direitos, né? Em todos os âmbitos. Isso é da Constituição. E os árbitros, infelizmente, são arbitrários. Ou seja, criam uma lei e eles mesmos atuam contra ela. Eu decidi fazer isso principalmente em relação à vacina. Que está essa confusão toda falando que vai ser obrigatório, que não vai ser, e fica nessa lenga-lenga. De qualquer forma, a obrigatoriedade não deve existir, porque consta na lei do país que nós somos livres, ok? Então eu vou mostrar para vocês o inciso 2 do artigo do artigo 5º da Constituição e o princípio da legalidade. Vou explicar para vocês, ok? E vocês depois procurem aí pelo Google todo o artigo. Aqui eu vou explicar. Então, leiam o artigo todo, que é muito importante. Eu ia colocar aqui para falar para vocês, mas fica muito longo. São vários artigos, né? Mas esse é o principal. Ok? Então vamos lá. O inciso 2 do artigo 5º diz o que diz o princípio da legalidade. Diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Quer dizer, você pode ou não deixar de fazer segundo a lei, ok? Então, que você tem que obedecer à lei. Mas essa lei é a lei que consta aqui na Constituição, não para ser deturpada. Esse inciso trata do princípio da legalidade, que é uma das bases de um Estado de direito, um Estado regido por leis. Segundo esse princípio, as pessoas podem fazer tudo aquilo que a lei não as impede, e o Estado pode fazer apenas aquilo que a lei permite. Parece complicado, não é mesmo? Mas não se preocupe. O Politize, que é o canal de onde eu tirei este artigo e resolvi fazer,
Vai estar constando na descrição do vídeo o link, ok? Para vocês pesquisarem mais a respeito. Tomem conhecimento, estudem, para não serem feitos de trouxas. Infelizmente, é uma grande maioria do brasileiro. Mas, vamos lá. Diz assim que o Polítice está para ajudar, assim como eu também estou aqui para ajudar. Antes de explicar como esse inciso funciona, na prática, vamos entender o que é um princípio que significa legalidade. O que é um princípio? Um princípio é a base, ou, como o próprio nome diz, é o início de tudo. No mundo jurídico, um princípio é uma ideia que vai sustentar todas as normas. Então, podemos entender que o legislador definiu a legalidade como um princípio que sustenta outras leis. Isso significa que as nossas leis serão criadas sempre levando em conta essa ideia. Outro exemplo de princípio da Constituição é a isonomia, segundo a qual todos somos iguais perante a lei. Ok? Agora vamos lá. O que é a legalidade? Quando se fala em legalidade, a primeira coisa que precisamos ter em mente é a existência de um conjunto de normas que devem ser respeitadas. Em uma sociedade, as leis vão reprovar ou estimular determinadas condutas e serão aplicadas por uma autoridade competente. De acordo com a legalidade, a conduta de uma pessoa pode estar de acordo com as leis e ser considerada legal, ou estar em desacordo com as leis e ser considerada ilegal. Aqui cabe um adendo que essa ilegalidade é pressuposta, né? Porque, de repente, você está certo e a lei não, porque isso pode acontecer. Aí aquela briga, é o julgamento do homem, é aquela história toda, né? Mas que você tem que estar certo também para brigar, né? Brigar entre aspas, lutar pelos seus direitos. Assim, o princípio da legalidade garante que somente as leis podem criar obrigações às pessoas. Assim, o princípio da legalidade garante que somente as leis podem criar obrigações às pessoas, entre aspas. Como é que eles podem criar uma obrigação me fazendo ter atitudes que não são coerentes com uma realidade, com uma verdade, né? Com uma situação, né? Vamos lá. Ou seja, o Estado pode exigir que você faça ou deixe de fazer algo se essa exigência estiver escrita em uma lei. O princípio da legalidade e o Estado de Direito. Agora que sabemos o que é o princípio e o que é a legalidade, vamos voltar ao que diz o inciso 2. Primeiro de tudo, é preciso ter em mente que o princípio da legalidade é a essência de um Estado de Direito. E um Estado de Direito é um Estado regido pelas leis. Talvez você tenha se perguntado aí, não são todos os Estados regidos por leis? Se você puxar na memória, vai lembrar que nas aulas de história, para quem teve, se estudavam governos absolutistas, aqueles estados nos quais havia um governante geral que era o rei, que detinha poderes ilimitados perante o restante da população. Esses poderosos governantes não precisavam seguir as leis, pois a sua vontade era a lei, era o que determinava as suas ações. Como poderiam agir da maneira que bem entendessem, exerciam um poder desproporcional sobre as pessoas, o que poderia lhes causar medo, como sempre, né? Quer dizer, é contradito, né? Com lei ou sem lei, com rei ou sem rei, sempre há as contradições, né? Que causam medo na população que não conhece as leis, ou que simplesmente respeita assim, sem mais nem menos.
Afinal, lembre-se bem, as leis são criadas, mas nós temos o direito de intervir nas leis, porque nós pagamos o salário deles para nos respeitar, né? Para buscar os nossos direitos de fato. Então, eles também têm que respeitar muito mais do que nós, ok? O poder está na nossa mão, não na deles. Isso é ilusão. Então, para de ter medo e começa a se informar mais e exigir os seus direitos. Poderiam ser castigadas, né, e punidas a qualquer momento, naquela época do rei, mesmo que não houvesse razões aparentes para isso. Assim, o Estado de Direito, ao estabelecer leis para a sociedade e garantir que todos a cumpram, inclusive os governantes, dá segurança aos indivíduos. Segurança porque sabem que podem fazer tudo o que a lei não os proíbe, ou seja, são livres de se agirem dentro da lei. E também estão seguros em saber que o Estado agirá somente conforme as leis, e não conforme a vontade daqueles que estão no poder, ok? Se bem que aqui no Brasil a gente sabe que é um pouco de balela, né? As leis funcionam mais para eles mesmos, né? Principalmente na questão de impostos, né? Absurdos, né? Juros arbitrários, né? Cobranças bancárias arbitrárias, mas o intuito aqui não é bem esse, mas leva um esclarecimento a vocês. O princípio da legalidade na prática. Para ficar ainda mais fácil entender como funciona o princípio da legalidade na prática, veja os exemplos dos países fictícios que possuem normas diferentes. Primeiro país. Neste país existe uma lei que obriga as pessoas a atravessarem a rua na faixa de pedestre. Nesse caso, uma pessoa é obrigada, pela lei, a atravessar na faixa, que aqui no Brasil não acontece, ela não pode atravessar em qualquer lugar. Caso ela desrespeite essa regra, a polícia, que representa o Estado, poderá lhe aplicar a punição prevista em lei para essa infração. País 2. Nesse país, não há nenhuma lei que obrigue os cidadãos a atravessarem na faixa de pedestre. Nesse caso, fica a critério da pessoa decidir onde irá atravessar a rua. Ela pode atravessar na faixa por entender que é mais seguro. Isso é relativo também. É mais seguro se o motorista respeitar. Porque já havia atropelamento na faixa de segurança, porque o motorista, em vez de parar, foi direto. Ok? Agora, quem vai atravessar a faixa de segurança, também existe uma forma de você dizer ao motorista que você vai atravessar. Não é ficar plantado ali, chega no começo da faixa e fica plantado ali esperando a boa vontade do motorista. Não. Saibam que vocês têm que estender o braço, com 2 dedos assim para frente. Esse é o sinal para o motorista que você quer atravessar. Vocês sabiam disso? Tem muito que se saber. Bom, ela pode atravessar na faixa por entender que é mais seguro, ok? Ou pode atravessar fora da faixa. No último caso, a polícia não poderá puni-la, pois não há lei que a obrigue a atravessar na faixa. Se a polícia decidir punir a pessoa que atravessou fora da faixa, estará agindo arbitrariamente e poderá a própria polícia ser punida. Princípio da legalidade. Indivíduos e o Estado. O princípio da legalidade é aplicado aos indivíduos e ao Estado de maneira diferente. Quando se trata das pessoas, elas são livres para agir como quiserem, desde que não desrespeitem nenhuma lei. Aí é bem discutível. O Estado, por outro lado, não tem a mesma liberdade que os indivíduos. Onde também tem o engano, né? Pois somente poderá agir dentro do que lhe é permitido pela lei. Então, por que eles ficam arbitrando aí erroneamente? Querendo impor coisas para quem... Vamos falar da vacina? Eles querem impor uma vacina, dentro da ciência e dentro da lei.
A vacina tem que ter uma pesquisa que tenha durado pelo menos entre 10 e 15 anos o seu efeito real. Agora o cara fez a vacina aí em 6 meses e quer testar em você, e você, panaca, vai lá tomar, sendo que a lei diz que você não precisa tomar nada. O Estado não pode obrigar. Principalmente porque essa pandemia é uma conversa mole. Os índices de outros problemas são muito maiores do que o da pandemia. Se informe. Não saia por aí assim, sem mais nem menos, que nem jumento. Desculpe o jumentinho, que é lindo. Eu sempre falo isso, né? Perceberam? No segundo exemplo, acima, fica claro como o poder do Estado é limitado pela lei. Como não existe nenhuma lei determinando onde se deve atravessar a rua. O Estado não pode punir aquele que atravessar fora da faixa. Simples assim. Como explicamos, uma punição nesse caso seria arbitrária, pois representa uma vontade da autoridade e não o cumprimento de uma norma, que é o que vemos muito hoje, principalmente no Brasil, mas em relação à vacina em vários países, né? A arbitrariedade das leis. Né? Mas lá fora, muitos países, o povo briga, o povo não dá moleza não para o governante. Aqui no Brasil é povo cucaracha. Sabe o que significa? Povo barata. Deixa-se pisar e tudo bem. Bom, vamos lá. Agora que já entendemos o que é o princípio da legalidade, qual a sua relevância para a segurança dos indivíduos e para a atuação do Estado? Vamos conhecer um pouco sobre a evolução desse princípio ao longo da história. No mundo, o princípio da legalidade surgiu na França no século XVIII, mais especificamente no final da Revolução Francesa, em 1789. Como explicamos no tópico anterior, a ideia da legalidade surge como um contraponto a governos onde a vontade do rei era a fonte de direito, ou seja, aqueles regimes nos quais o rei mandava e desmandava. As leis até existiam, mas eram elaboradas por ele mesmo, e por ele aplicadas. E caso ele não quisesse seguir as próprias leis que havia criado, tudo bem, pois não havia qualquer autoridade acima dele. Assim era o Estado francês antes da Revolução Francesa. Quem comandava o país era uma monarquia e o rei Luís XV detinha o poder absoluto. Isso significava que os poderes legislativo, executivo e judiciário estavam concentrados em uma só pessoa. A sociedade era dividida em 3 classes: alto clero, nobreza e burguesia. A burguesia era a classe mais baixa e representava a grande maioria da população, e ainda representa. Essa classe sustentava o Estado francês, com o pagamento de impostos e todos os seus privilégios. Entenderam? Se você paga os impostos, paga o salário deles, é você quem manda. A burguesia insatisfeita com essa situação, como sempre, e com os poderes desproporcionais dessa elite, organizam então a tomada da Bastilha, instituem a Assembleia Nacional. Momento em que foi assinada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e onde, pela primeira vez, adota-se o princípio da legalidade. A Revolução Francesa foi inspirada pelas ideias iluministas, segundo os quais o Estado não poderia desrespeitar os direitos e as liberdades dos indivíduos. Além do estabelecimento das leis para o funcionamento do Estado, surge nesse momento a ideia de separação dos poderes, que antes estavam concentrados nos reis. A partir desse momento, os poderes legislativo, executivo e judiciário seriam separados. Assim, um poder estabeleceria limites ao outro. As leis não seriam mais criadas pelo executivo, mas pelo legislativo, e seriam
resultado da vontade do povo. As leis criadas pelo legislativo seriam resultado da vontade do povo. Ok? Representado pelo parlamento. Será que nós estamos sendo realmente representados pelo parlamento? Além de não criar, o Poder Executivo passou também a submeter-se às leis. Assim, passamos de um Estado absolutista para um Estado de direito e de um governo centralizado na figura do rei, para um governo onde há separação dos poderes. Hoje, essa é a forma de governo adotada também no Brasil. Vejamos como foi a evolução desse princípio por aqui. Lembrando uma coisinha que me ocorreu agora, é que eu sou apartidário, não gosto de política, não gosto de político. Já falei em vídeo aqui, me candidatei em 2016 a vereador aqui da cidade e me convenci de que aquilo não é para mim. Porque o que você vê de falsidade, de fingimento, e os que ganharam foram os que deram churrascadas, inclusive o ex-prefeito, das quais duas delas do prefeito eu participei. Então não faz parte do que eu entendo, da parte espiritual, me faz mal, tá? E não ganhei. Quem ganhou foram os que deram as churrascadas, porque eu não dei churrascada e falava a verdade. Mas tudo bem, vamos lá. Assim passamos de um Estado absolutista para um Estado de direito e de um governo centralizado, para a figura do rei, para um governo onde há separação dos poderes. Hoje, essa é a forma de governo adotada também, como eu disse, aqui no Brasil. Vejamos como foi a evolução desse princípio. No Brasil, o princípio da legalidade foi adotado no Brasil desde a Constituição de 1824. Isso no período imperial. E a partir de então, foi assegurado em todas as constituições até o momento. Num primeiro momento, a respeito da legalidade, estava relacionado ao direito penal. Isso porque estabeleceu-se que o Estado poderia punir aquelas pessoas que cometessem um crime que estivesse escrito na lei. O Estado poderia punir apenas aquelas pessoas que cometessem um crime que estivesse escrito na lei. E aí também, incoerente. Hoje, o princípio da legalidade é aplicado de maneira ampla no direito brasileiro. Ele está presente na Constituição em dois momentos, como eu disse, no artigo 5º, inciso 2, que trata dos direitos fundamentais, e no artigo 37, que trata dos direitos, que trata da administração pública. Essa foi uma novidade em relação à Constituição anteriores, pois pela primeira vez se estabeleceu a legalidade como um princípio da atuação do Estado. Veja o que diz o artigo 37 da Constituição. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aonde nós vemos hoje que não existe a impessoalidade? Onde vemos hoje que existe legalidade em julgamentos? E a moralidade? Esqueceram-se disso. Além disso, o princípio da legalidade está presente no Código Penal e em leis penais com o objetivo de garantir que um indivíduo não será punido pelo Estado se o crime não estiver previsto em lei. E também está previsto no Código Tributário Nacional e em outras leis tributárias. Nesse caso, garantindo que o Estado só poderá tributar o que estiver previsto nessas normas. Princípio da legalidade, ou
a garantia de nossa liberdade. Nesse texto, explicamos para você o que é o princípio da legalidade e a qual a sua importância. Segundo esse princípio, nós não precisamos fazer ou deixar de fazer nada, a não ser que exista uma lei determinando o contrário. Vocês percebem? Então, para que existe o Código, né, brasileiro, se o árbitro pode determinar o contrário daquela lei? Então, né, contraditório. Esse princípio surgiu há séculos e já faz parte das leis do Brasil há muitos anos. Mas ele ganhou destaque especial na Constituição de 88 e também é previsto em outras normas do país. O princípio da legalidade tem como objetivo evitar arbitrariedades do Estado, que eu venho falando. Nós vemos muitas vezes o contrário. Assim, nós, cidadãos brasileiros, temos a garantia de poder agir conforme nossa vontade. Mas, claro, desde que nossas ações não firam nenhuma lei, entre aspas, ou a liberdade de qualquer outra pessoa. Esse é o importante. A liberdade. Eles não podem cortar a nossa liberdade. Infringir lei para podar a nossa liberdade. Um grande avanço para a consolidação de uma chamada democracia, que eu não gosto desse termo. Por quê? Sempre explico para vocês. A palavra democracia tem o significado de o domínio do mal. Porque demo significa demônio e cracia é o domínio. Por isso que nós vemos o que vemos no Estado, né? Os seus políticos e árbitros, né? Tá bom? Eu ia escrever para vocês, ia descrever aqui, como eu disse já, o artigo 5º, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então eu peço a vocês, em benefício de vocês mesmos, que busquem aí no Google e leiam esse artigo 5º da Constituição do Brasil, ou Constituição Brasileira, ok? Por exemplo, diz ele: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e ao estrangeiro residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aliás, como vem a origem da França, a própria bandeira da França tem essas 3 palavras, né? Liberté, égalité, como que é a outra? Nossa, fugiu. Liberdade, igualdade, desculpem, né? Fugiu. Se eu lembrar, eu falo. Então, o artigo 1º diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. No 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 3, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano e degradante. 4, é livre a manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, o que eu exponho a vocês são pensamentos. Abrir a cabeça. Isso não é vedado. Eu posso fazer isso. Né? Eu sei do que eu falo, tá? Então não vem com conversinha aí, como já, infelizmente, em vídeo passado disseram, que eu não sei do que eu falo. Eu só estou na parte espiritual há 60 anos, que esse corpo aqui tem. E enfaticamente, dentro, exercendo
25 anos. Não vem com essa conversinha que eu não sei o que eu falo, porque eu sei. Esse negócio de que eu não sei o que eu falo, é você que não sabe o que diz. Você não tem conhecimento suficiente para falar isso. Aí você quer impor a sua ideia, a sua atitude. Eu não estou impondo nada a ninguém, só estou expondo um pensamento, ok? Como diz aqui no inciso 5º, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, ok? 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Entenderam? Ou de convicção filosófica ou política. Então, aqui cabe, se eu não quero tomar a vacina, o governo não pode me obrigar e não pode impedir que eu frequente qualquer lugar que eu queira. Como cidadão, e com as minhas convicções filosóficas, ok? E até religiosa. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aliás, aqui eu estou lembrando também uma coisa, né? Por que essas igrejas, todas, são isentas de imposto? Aí tem, não tem? Bom. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. E hoje cabe as comunicações via satélite, internet. No último caso, salvo no último caso de telefônica por ordem judicial, todos eles, das hipóteses e da forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação, é resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Aqui também é dúbio. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anterior convocada para o mesmo local.
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Quer dizer, se você pode fazer em locais abertos, independente da autorização, por que é que você tem que comunicar à autoridade competente? Entende? Bom, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Esse foi o 17. Agora o 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas que independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Isso é uma mentira, porque eu já estive vendo, né, para abrir uma cooperativa, uma ONG, você tem que ter um estatuto e nela 12 pessoas para administrarem. Então, como que independe de autorização? Eu posso abrir, então, uma cooperativa sozinho? Entendeu? E aqui está, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Procuro eu fazer isso para vocês verem se não há intervenção do Estado. Bom, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgamento. Esse foi o artigo 19. Agora o 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado a nada. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 22. É garantido o direito da propriedade. 23. A propriedade entenderá a sua função social. Atenderá, hein? 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Justa e prévia indenização, que muitas vezes são injustas, porque o imóvel, ou seja lá o que for, vale um X, aí eles querem passar uma rodovia no lugar, aí vale 500, eles querem pagar 100. Essa é a realidade. Então não é justa e prévia indenização em dinheiro. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Quer dizer, fica aí subjetivo isso aí, né? Como é que vai ser julgado esse iminente perigo público? Né? Bom, tem mais, tem 26, 27, 28, mas eu vou terminar então, vai. 27 no caso iminente, tá. 28, 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalha pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 27. Os autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei. Aí vem mais uma série de direitos seus, né? E vai, daí para frente. 29, 30, 31, 32. Por isso que eu estou falando, entrem no Google, procurem a Constituição brasileira, né? E leiam a respeito,
né? O artigo 5º e 37, ok? Para vocês ficarem ao par do que vocês podem exigir. Tá bom? Então vamos encerrando mais essa aula, agradecendo a todos pela presença, desejando a todos muita paz, muita luz, que o Criador se manifeste em vossa encarnação presente e você seja liberto. Assim seja, hoje e sempre. Até já.